João, obrigado pelo convite. Já tem um crachá permanente aqui do fórum. Obrigado, Furlan. Aliás, eu queria fazer referência, Furlan, seu início de alocução sobre ser otimista, né? O que eu queria dizer é que eu tinha preparado uma apresentação com termo que economia e mercado, e de ontem para hoje eu resolvi mudar completamente. E explico por quê. Primeiro, uma grande coincidência, esse é um artigo meu no Globo, quem teve a oportunidade de ver hoje, sobre a questão dos combustíveis, e que foi objeto de alocução aqui, tanto do Luiz César Caetano, mas principalmente do nosso secretário Guilherme Mercedes. Eu vou falar com dois chapéus e vou fazer um combo de duas situações aparentemente distintas, mas que elas convergem no final, tentar a concisão aqui dos 10 minutos, mas que elas convergem no final para um discurso a partir de uma situação muito grave, mas também, por outro lado, com talvez uma conclusão otimista. A maioria das pessoas deve saber, hoje eu estou, além da minha função acadêmica, de outras funções corporativas, eu estou presidindo o conselho do Sindicom. O Sindicom é um sindicato que reúne as três grandes distribuidoras de combustíveis no Brasil, a Vibra, a Raízen e a Ipiranga, e que, de alguma maneira, junto com o ICL, que é presidido por um grande querido amigo, Emerson Capaz, vem trabalhando na questão do combate à fraude no setor de combustíveis no Brasil, que é uma situação que eu vivi há mais de 20 anos, quando na direção da ANP, uma luta quase inglória, e eu digo inglória porque a gente teve que brigar muito, tivemos algumas vitórias, mas muitas derrotas, porque é um mercado extremamente dominado pelo crime, e o crime em todos os níveis, mas que eu diria que agora está tendo uma virada. E eu coloco isso no artigo, e o secretário Guilherme Mercedes aqui colocou isso também. Isso começa com a Operação Carbono Oculto, que faz exatamente um ano em São Paulo. A única anotação que eu fiz, que pela relevância, para não esquecer ninguém, e é uma mudança no combate ao crime quando o Estado resolve combater o crime. E o Estado, em todos os níveis, resolve combater o crime. O que eu diria, infelizmente, que é uma novidade, mas é uma novidade bem-vinda. A Operação Carbono Oculto começou em São Paulo, e eu, como disse, a única anotação que eu fiz foi para não esquecer ninguém. Começou com o GAECO do Ministério Público Estadual de São Paulo, a Receita Federal, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, a Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de São Paulo, a Procuradoria-Geral do Estado, o COAF e o Banco Central. Esse foi, vamos dizer assim, o combo também de ações que, de alguma maneira, começaram a fazer com que o crime, que sempre esteve presente dentro da estrutura econômica dos estados e com prejuízos enormes à sociedade. O secretário que colocou aqui no estado do Rio de Janeiro, a receita está crescendo mais do que o dobro da média da receita do Brasil. João Paulo, quanto tempo o devedor quanto mais ficou no Congresso, você que teve um protagonismo, quantos anos para ser votado? 5 anos. O Congresso Nacional demorou 5 anos para votar o projeto do devedor quanto mais. O devedor quanto mais não é quem sonega imposto ou quem deixa de pagar imposto, porque muita gente, muito empresário tem dificuldade, ele vai preferir pagar salários, vai preferir pagar fornecedores e depois vai negociar com o governo. É da vida do empresário, de quem arrisca estar no mercado, é normal, não é o ideal, mas é normal. O devedor quanto mais é aquele que faz da sonegação uma estratégia do seu negócio. O que explica, por exemplo, demorar 5 anos para votar um projeto que combate quem sonega? Simplesmente isso. Ficou 5 anos. E só foi votado porque, quando teve a Operação Carbono Oculto, acendeu uma luz amarela em quem estava segurando a votação do projeto e foi aprovado a toque de caixa, praticamente em 15 dias. Alguma coisa estava travada no Congresso há mais de 5 anos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, aqui no estado do Rio, todo mundo conhece o nome Refit, que é uma refinaria quase fantasma, tem uma produção muito pequena, que pela primeira vez, eu estou falando há mais de 20 anos, na ANP já era um problema, na época que chamava Refinaria de Manguinhos, e finalmente essa cadeia de combate ao crime, eu diria
uma cadeia organizada de combate ao crime organizado. Talvez a melhor definição é a cadeia organizada do crime organizado, com todas as instâncias que podem, de alguma maneira, trabalhar nessa repressão. E nós tivemos um resultado espetacular. Aqui, o governo do Estado, o governador Ricardo Couto, sua equipe, tem tido uma atuação espetacular. E hoje, a questão da Refis, para que você tenha uma ideia, a Refis tem uma dívida estimada de 42 bilhões de reais. Mas não é uma dívida por conta do negócio, faz parte do negócio a dívida. No Rio de Janeiro, São Paulo talvez seja o maior devedor do Brasil. E a última conexão, meu tempo corre, eu queria fazer uma conexão com uma coisa que aparentemente não tem relação, que é a Amazônia. Eu, no meu chapéu acadêmico, eu tenho trabalhado muito com a questão do petróleo da margem equatorial. O Flávio está aqui, que me conhece, o João Paulo. Eu sou um entusiasta do petróleo da margem equatorial desde o início, com milhões de argumentos. Enfim, um deles é a questão da Amazônia, a Amazônia que ocupa 1/3 do território brasileiro, tem 30 milhões de habitantes, os mais desassistidos no Brasil, são os piores indicadores. Eu tenho ido ao Amapá, por exemplo, a cobertura de saneamento no Amapá não chega a 8% da população. Então, a Amazônia tem hoje a grande oportunidade de ter uma virada de chave no seu desenvolvimento para as pessoas, seu desenvolvimento econômico-social, mas, extrapolando para o Brasil, a Amazônia hoje, a estimativa é que mais de 1/3 da Amazônia esteja tomada pelo crime organizado. E o crime organizado que envolve garimpo ilegal, desmatamento ilegal, contrabando, tráfico de pessoas, biopirataria, todos os tipos, tráfico de drogas, todos os tipos de crime. E eu queria associar essa operação que ocorre aqui na região sudeste, por exemplo, ao que a gente precisa fazer na Amazônia. E o petróleo, e aí a conexão que eu faço, o petróleo talvez seja a principal fonte que a gente tenha dentro do que eu chamei de combate organizado ao crime organizado, é que a gente tenha os meios, os recursos para poder equipar melhor o IBAMA, equipar a Polícia Federal, equipar os ministérios públicos locais, equipar as forças policiais locais, equipar os órgãos ambientais locais, equipar muito as Forças Armadas, que são hoje um dos principais esteios de combate ao crime organizado na região, de modo que a Amazônia, quando a gente usa o termo soberania, o Brasil está perdendo a soberania da Amazônia. E perdendo a soberania da Amazônia não sobra esse crime que a gente conhece, é o crime institucionalizado nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e subindo de nível cada vez mais. Esse crime tem que ser combatido de modo que hoje, e aí, de alguma maneira, pegando um pouco também o gancho do que o Fernando falou, numa situação muito ruim que a gente vive hoje, eu tenho uma dose de otimismo porque coisas boas estão acontecendo e podem acontecer. O que aconteceu aqui no Estado do Rio é uma coisa impensável há pouco tempo. Estou dizendo que eu vivi isso há décadas. E era um desânimo permanente e uma derrota permanente. E eu acho que a gente está começando a vencer, está começando a virar, claro, por uma situação atípica que ocorre aqui no Estado do Rio de Janeiro, mas que começou em São Paulo. Naquele momento, dificilmente a gente teria começado aquela operação aqui no Rio de Janeiro, por causa da conjugação da soma de esforços federais com esforços estaduais. Isso agora é possível no Rio de Janeiro, e eu acho que isso precisa ser feito na Amazônia também. E por isso que eu tenho a esperança de que lá os recursos virão, como aqui no Rio de Janeiro, para quem não sabe, 30% da receita líquida corrente do Estado do Rio de Janeiro vem do petróleo. Então, e na Amazônia isso pode acontecer, ou seja, a gente pode ter uma virada de chave em termos do que representa a Amazônia para o Brasil, do que representa a Amazônia para o mundo e que representa a Amazônia principalmente no combate ao crime organizado, que, se nós não tomamos cuidado, quando a gente fala em soberania, de perder a soberania em relação à Amazônia. Então, eu ainda tenho 44 segundos, eu deixo de presente para você, João. Obrigado. Bom, agora...